Boa noite, meus amados irmãos. Shalom a todos vocês. Nós que estamos longe de cada um de vocês, acabamos de sair do Natal, né? Uma data cristã comemorada pelos cristãos ocidentais e alguns orientais também. Graça e paz, hoje nós estamos aqui mais um dia para louvar o nome desse nosso Deus que é tão maravilhoso, cheio de amor, cheio de misericórdia, que nos ama e que nos amou primeiramente. Eu não sei como tem sido o Natal de vocês, eu não sei como tem sido as reuniões com a família de vocês, mas nós sabemos que os planos de Deus jamais são frustrados em nossas vidas. E nós temos que louvar o nome deste Senhor, agradecer o nome deste Deus maravilhoso, que nos ama, que nos amou de forma tão linda, né? Eu espero que tenha sido tudo bem, eu espero que tenha passado tudo bem nesses dias. Estamos se aproximando para findar o ano de 2020, né? Última semana do ano, e nosso ano do nosso calendário solar, o que nós temos refletido, o que nós temos que refletir neste ano de 2020. Nós possamos trazer para a nossa consciência tudo que nós vivenciamos e que nós possamos louvar a Deus pelo dom da vida, porque hoje nós estamos aqui para bendizer este Deus que nos deu a vida e está nos dando a oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui, diante dele, diante de vocês, unidos em um só coração, para buscar este Deus. Então, eu dou as boas-vindas ao meu irmão Luiz, ao tio Leonardo, à tia Tereza, à tia Olga, a nossa amada pastora Eliane, a Gislaine, a Sandra, a nossa irmã Aninha, o jovem lá, o Ivan lá de Minas, a nossa irmã Joselita, a Leila, a Aninha, a dona Lúcia, o Sandro, a dona Rosângela e todos os nossos seguidores. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite do dia 27/12, caminhando para encerrar o nosso ano, que o Eterno possa trazer a cada um de vocês a graça e a misericórdia de estarmos buscando este coração que é rico em benevolência e que este coração possa nos ajudar a findar este ano e a entregar ao nosso Deus este ano que irá iniciar. E termos em nossa consciência que o Senhor é conosco e que Ele está à frente de todas as coisas. Amém? Vamos louvar o nosso Deus que é tão maravilhoso, agradecer a Ele pela oportunidade. Feche os teus olhos, abra o teu coração, abra as portas da tua casa terrena, onde você se encontra. Já vai clamando, pedindo a presença dos anjos do Senhor, do Espírito Santo, a presença do Eterno dentro do teu lar, dentro da tua casa, dentro do teu coração. Bendizendo este Deus que é bom e misericordioso. Nós te louvamos, Senhor Deus, nesta noite. Nós te agradecemos, Senhor, neste dia de hoje, pela oportunidade única que o Senhor está nos dando de estar buscando o teu coração, de estarmos nos lançando em tuas mãos e clamando a tua presença em nossas vidas. Nós te bendizemos, Senhor. Muito obrigado, a Deus. Muito obrigado pela oportunidade única de estarmos diante de Ti, entregando as nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos apresentar as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas mazelas, a nossa humanidade diante do Senhor. Queremos apresentar diante de Ti, Senhor meu Deus, as nossas dores, as nossas labutas, os nossos sofrimentos, as nossas lágrimas. Desde já, Senhor meu Deus, nós queremos apresentar tudo que tem acontecido no decorrer deste ano, Senhor, diante de Ti. Queremos, Papai amado, dizer que o Senhor é bom e misericordioso. Queremos Te bendizer, Senhor, porque por mais que nós tenhamos vivenciado coisas ruins, por mais que nós tenhamos sido assolados pela praga, por mais que nós tenhamos sido, Papai amado, atingidos pelas setas, Papai, que voam durante o meio-dia, pelas doenças, pelas coisas ruins, mas nós sabemos que os teus planos, Senhor meu Deus, jamais serão ofuscados, jamais serão frustrados em nossas vidas, porque Tu és soberano em nossas vidas, Tu és soberano sobre todas as coisas, e nós Te bendizemos, Senhor, neste dia de hoje. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Papai. Derrama sobre as nossas vidas, Senhor, meu Deus, o óleo da unção. Derrama sobre as nossas vidas, Senhor, neste dia de hoje, o sangue de Jesus. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, neste dia ser lavado pelo sangue de Jesus. Derrama, Senhor, meu Deus, e vai lavando o nosso interior, vai retirando de nós tudo que é humano, vai retirando de nós, Papai amado, em nome de Jesus, tudo que é pecado, tudo que é sujeira, Senhor, que nós temos nos lambuzado com este sistema,
que nós temos, papai amado, adquirido no decorrer deste ano que nós passamos. Pai querido, vai rompendo em nome de Jesus as cadeias, Senhor, que tem nos aprisionado neste ano. Vai rompendo desde já, Senhor, meu Deus, aquilo que tem afligido os nossos corações, aquilo que tem, papai amado, trazido mágoa aos nossos corações, aquilo que tem trazido tristeza, Senhor, aquilo que tem trazido dor, papai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Adonai, rompe em nós. Lava-nos, Senhor, para que nós possamos ser puros e estar diante de Ti para bendizer o Teu santo nome. Nós queremos fazer parte, Senhor, meu Deus, daquela multidão que está diante do trono do Cordeiro e clamando glória, 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 aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Pelos séculos dos séculos sem fins, Tu és Deus e não há outro além de Ti. Nós queremos Te bendizer, Senhor, nesta noite. Nós queremos Te aclamar, Senhor, nesta noite. Nós queremos Te dar graça, Senhor, nesta noite. Nós queremos, papai amado, nos entregar em Tuas mãos e dizer, assim como vários dos nossos patriarcas, papai, disseram, eis-me aqui, Senhor, usa de mim, usa da minha vida, usa do meu coração, usa dos meus braços, das minhas pernas, usa, Senhor, de cada um de nós que estamos findando este ano, Senhor, e que eu possa trazer a nossa consciência, Pai, as transformações que o Senhor já tem realizado em nossas vidas, e muito além, Senhor, que o Senhor traga as nossas consciências, Senhor, meu Deus, as transformações a qual o Senhor irá continuar a realizar, as transformações a qual o Senhor está já realizando em nosso meio, e aquelas, papai amado, que o Senhor ainda realizará. Nós te bendizemos, Senhor, porque em Ti nós podemos ser transformados. Em Ti, Senhor, meu Deus, uma obra simples, uma simples matéria-prima pode se tornar em Tuas mãos algo preciosíssimo. E eis-nos aqui, Senhor, pó da terra. Eis-nos aqui, Senhor, meu Deus, lama, barro diante de Ti. Eis-nos aqui, Senhor, sendo moldado por Tuas mãos, sendo forjado por Tuas mãos. Diamantes brutos, papai, pedras brutas sem valor, mas diante das Tuas mãos o Senhor está nos tecendo, o Senhor está nos lapidando, o Senhor está tirando a sujeirinha que há dentro de nós, para que o brilho possa vir à tona, para que nós possamos brilhar e irradiar a Tua luz, Senhor, que há em nós. Nós te bendizemos, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este dia de hoje, por estarmos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, meu Deus, nós te bendizemos, te agradecemos, Senhor. Eu acho que em nossos lábios, meus irmãos, só possa habitar gratidão. Gratidão, gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todo o cuidado, por todo o zelo, por todo o apreço que o Senhor tem para conosco, para com a nossa família. Porque muitas vezes os nossos sonhos, os nossos objetivos humanos podem ser frustrados, mas os objetivos do Senhor, os sonhos do Senhor para as nossas vidas jamais se frustrarão, porque Ele é eterno, Ele é Adonai, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o que você necessita, Ele conhece daquilo que você precisa, Ele conhece aquilo que se passa nos teus pensamentos, Ele sonda, como diz o Salmo 139, Ele é o Deus que sonda o nosso interior, Ele é o Deus que nós clamamos e pedimos se há algum caminho mau em nós, que o Senhor possa nos converter, nos mudar de direção, para que nós possamos seguir somente pelo caminho da justiça, do amor, da paz, da mansidão, aquele caminho que nos leva à vida. E que por onde nós passamos, nós também exalamos vida, nós também exalamos o Teu perfume, o perfume da misericórdia, o perfume da compaixão, o perfume do amor. Ensina-nos, Senhor, a ser cada vez mais amor. Ensina-nos, Senhor, aqueça os nossos corações. Traga em nós, Senhor, meu Deus, um fogo que jamais se apague. Que por mais que as diversidades venham nos afligir, nos atingir, nós jamais venhamos ser apagados. Mas que esta chama que provém do Senhor possa nos aquecer cada dia mais. E diante das trevas onde nós estamos vivendo, que é este mundo, que é este sistema, nós possamos incendiar por onde nós passamos, incendiar as pessoas que estão ao nosso redor e dizer e proclamar, usa dos nossos lábios, Senhor,
para que nós possamos proclamar que ainda é tempo, que nós possamos proclamar, Senhor, que ainda é tempo de justiça, que ainda é tempo de buscar o teu coração, que ainda é tempo de levar o teu amor, que ainda é tempo de levar a tua misericórdia, Senhor, para as pessoas que estão desacreditando. Papai amado, não permita que esta chama venha se apagar em nós, não permita, Senhor, meu Deus, que o amor venha se esfriar em nós, mas que nós possamos ser aqueles atalaias, Senhor, meu Deus, a qual sai anunciando o teu amor, sai anunciando, Senhor, meu Deus, a tua palavra com seriedade, Senhor, com mansidão e com amor e com verdade e com veracidade, porque é isso, Senhor. O sistema religioso tem ministrado a tua palavra de um modo frio. O sistema religioso não tem levado a tua palavra, Senhor, meu Deus, com veracidade, porque muitas vezes as pessoas têm olhado somente para si e têm esquecido de olhar para o coletivo. Tu és um Deus único, tu és um Deus único, mas ao mesmo tempo tu abrange a coletividade e nós somos a coletividade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conhece intimamente, cada um de nós, individualmente, mas o Senhor também conhece o coração do coletivo. Obrigado, Senhor, porque por mais que o Senhor seja simples, em Ti há uma complexidade linda e exuberante que nos faz, Senhor, cada dia mais buscar as Tuas faces, contemplar as Tuas faces, as faces da Torá, as faces da Tua palavra, as faces da revelação que o Senhor é. Obrigado, Senhor, por estar usando a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por estar nos ensinando. Obrigado, Senhor, por estar nos forjando. Obrigado, Senhor, por estar usando à medida em que nós vamos dando abertura para o Senhor. Ensina-nos, Senhor, a nos abrir cada dia mais, a nos abdicarmos das nossas vidas, dos nossos desejos que muitas vezes nos levam à morte. E ensina-nos, Senhor, a nos esvaziar diante de Ti. Porque o Senhor só pode habitar dentro do nosso coração, meus irmãos, quando há vazio. E este vazio é quando nós conseguimos e quando nós possamos tirar de dentro de nós, quando nós passamos a olhar para dentro de nós e, nossos corações estão cheios, cheios do mundo, cheios dos nossos desejos, cheios dos nossos desígnios, cheios de orgulho, cheios de vaidade. As nossas buscas desenfreadas têm nos levado a buscar cada vez mais as coisas deste mundo e temos esquecido de buscar as coisas do Senhor. Que nós possamos parar para olhar para dentro de cada um de nós. Quem sou eu? O que eu quero? O que eu busco? E diante desses questionamentos, olhar para dentro de cada um de nós e tirarmos de nós aquilo que tem nos atrapalhado. É necessário se esvaziar, porque o Senhor só pode tomar conta dos nossos corações, o Senhor só pode fazer morada quando há vazio, porque quando Ele está cheio não tem espaço. Ele é o Senhor do todo, Ele quer o todo, Ele não quer somente uma parte, Ele quer o todo. Ele quer o nosso coração por inteiro. Nós te bendizemos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por nos atingir com o teu amor. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque tem movido em nós o desejo e a vontade de buscar o teu coração e de te conhecer e de te contemplar cada dia mais. Nós te louvamos neste dia de hoje, Senhor. Nós te bendizemos e bendizemos a profundidade da tua sabedoria, do teu amor, da tua ternura. Quão profundos são os teus saberes, Senhor. Quão profundo é a magnitude que é em Ti. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Fala conosco, Senhor, neste dia de hoje. Ministra, Senhor, meu Deus, a Tua palavra em nosso meio. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, ser cheios da Tua palavra. Que esta palavra possa impactar os nossos corações. E que nós possamos, Senhor, meu Deus, neste dia de hoje, sair daqui exalando o perfume da Tua sabedoria, exalando o perfume do Teu amor e da Tua compaixão. Usa de cada um de nós, Senhor, neste dia de hoje, para que nós possamos, Senhor, meu Deus, ministrar a Tua palavra com todo amor, com todo entendimento e com toda seriedade. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Obrigado, Pai. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos.
Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui diante dos meus irmãos e diante do Eterno para estudarmos a palavra que Ele tem nos chamado a vivenciar. Hoje, dia 27/12/2020, o ano se acabando, se findando, e hoje nós vamos ministrar a palavra. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a tela, está cortando minha cabeça. Aí, pronto. Hoje nós vamos ministrar a palavra na nossa paraxá 11ª, nós estamos na 11ª paraxá, findando o nosso ano de 2020. A nossa paraxá é a Vaigash, né, que significa que se aproximou. E essa porção de hoje, ela inicia-se em Gênesis 44, do versículo 18, até o capítulo 47, versículo 27. A porção dos profetas, ela está em Ezequiel 37, do versículo 15 ao 28. Nossa Brit Hadashah, que é a nossa nova aliança, ela está em Lucas, do capítulo 6, do versículo 9 ao 16. Então, essa porção que nós vamos estudar hoje, eu dei um nome: os planos do Eterno são maiores do que o meu. Então, vamos meditar um pouquinho neste nome antes da gente iniciar. Por que eu dei este nome? Os planos do Eterno são maiores do que o meu. Nós estamos encerrando um ano que foi muito difícil para todos nós. Um ano onde o Senhor nos colocou dentro dos nossos lares, fechou as portas e disse para cada um de nós: se quer salvar a tua vida, permaneça dentro de casa. Fiquem dentro de casa. E é muito difícil nós estarmos dentro da nossa casa, aprisionados dentro de casa, porque são anos e anos das nossas vidas tendo a liberdade de ir e vir. Essa liberdade de ir e vir foi nos tirada por intermédio de um vírus. Esse vírus, ele tem assolado o nosso planeta, tem assolado a nossa nação, tem levado muitas pessoas embora, muitas pessoas foram embora deste mundo, muitas pessoas foram para o seio de Abraão. As pessoas que nós amamos muitas vezes foram embora, as pessoas que nós amamos, os nossos irmãos foram afligidos, tiveram bons bocados ruins. E o medo que tem assolado os nossos corações, o medo, a angústia, a incerteza. Então nós estamos vivenciando, findando um ano muito atípico de tudo que nós vivemos nos anos passados, nos anos anteriores. Mas nós temos que ter em consciência, meus irmãos, que por mais difícil que tenha sido, eu não sei como tem sido o Natal de vocês, uma data onde nós temos todos que o costume, a cultura de estarmos todos unidos em família. E este ano, muitas vezes, as nossas famílias não se uniram do modo em que nós tínhamos o costume, de estarmos juntos. Porque o Senhor pede para que nós tenhamos paciência e aguardamos. O Senhor nos chama a vivenciar um momento de retirada deste sistema, um momento de reflexão. Foi um ano onde cada um de nós tivemos a oportunidade de refletir sobre as nossas vidas, de refletir o que nós temos vivenciado, de refletir tudo que tem se passado ao nosso redor. Uma oportunidade única. Porém, meus irmãos, nem todos tiveram essa oportunidade, porque alguns foram embora. E outros tiveram a oportunidade, estão tendo a oportunidade de olhar para si e olhar para o Senhor, porque o Senhor está nos chamando neste momento, e eles não têm enxergado, porque existe uma normalidade, um novo normal. O sistema tem dado até um nome para isso, o novo normal. Existe um novo normal acontecendo. Mas eu digo para vocês que isso não é normal. Não há um novo normal. Existe um momento em que o Senhor está chamando eu e você para estarmos conectados com Ele. E hoje, diante desta porção, que é uma porção muito linda, que fala da vida de José, que finda o finalzinho da história de José, que nós estamos caminhando para o final do livro de Gênesis, a gente vai compreender um pouquinho mais do que o Senhor fez na vida de José e o que Ele quer fazer em reflexão com essa porção, com a minha vida, com a vida de cada um de vocês. Então, lá em Gênesis, eu convido a vocês a pegar Gênesis 44:18 e a gente dá início, então, ao nosso estudo, né? A nossa ministração de hoje. Nós iniciamos a nossa porção dizendo assim: então Judá
deu um passo à frente. Essa é uma das versões que eu peguei, mas a minha versão diz assim: e Judá aproximou-se de José, né? Por isso que se chama Vaigash, né? E aproximou-se. Então, os planos do Eterno são maiores do que o meu, que é o nome da nossa paraxá. Então, na Gênesis 44:18 diz assim: então Judá deu um passo à frente a José. Por favor, meu senhor, permita que seu servo diga-lhe apenas uma palavra. Peço que não perca a paciência comigo, embora o senhor seja tão poderoso quanto o próprio faraó, né? Essa é uma versão que eu peguei da internet, a versão da nova versão nacional. E aqui nós temos... Tá tudo bem, Preta? Val? Tá tudo certo? Ah, tá bom, beleza. Então vamos lá. Então, José, resumidamente a porção, vamos resumir bem rapidinho a porção, para a gente poder compreender certinho. Mas assim, os irmãos de José foram ao encontro dele, né? Judá se aproxima dele e pede para que ele tenha paciência, porque ele é considerado como o próprio faraó, porque José teve um cargo muito grande no sistema egípcio daquele tempo, né? Daquela época. Havia uma fome que estava assolando todo aquele tempo, toda aquela nação, não só do Egito, mas ao redor dali, e ainda havia mais 5 anos de fome que se iria decorrer, né? Então, José pede para que eles tragam o irmão mais novo, Benjamim, né? E aí começa a discorrer toda a história. Eles chegam até Jacó, né? Até Israel. Judá chega e fala: olha, o governador praticamente lá do Egito, ele quer que a gente leve Benjamim junto, e o pai dele se entristece, e aí ele leva, e aí ele diz que é para deixar Benjamim, e aí nisso Benjamim, Judá pede, implora para que José não tire, não deixe que Benjamim volte com Judá para a casa do pai, porque senão o pai ia descer a sepultura. E nesse contexto todo, a gente vai para o capítulo 25, 45, e no capítulo 45, José ele não aguenta mais a tristeza que está no coração dele, ele vê nos irmãos dele, e ele quer se revelar aos irmãos. Mas para e analisa, olha só o que José tem vivenciado nesses anos todos, nessa expectativa, na espera deste dia. E também vamos analisar o que Jacó passou, olha a tristeza, foram 20 e poucos anos com Jacó sofrendo luto, desceu a sepultura, porque ele estava de luto porque ele perdeu um dos filhos amados, né? Ele tinha os outros filhos, mas José era um dos filhos amados dele também. E ele sofreu, ambos sofreram. Mas os planos do Senhor são maiores do que os planos de José e são maiores do que os planos de Jacó. Assim como os planos do Senhor são maiores do que os meus planos, e são maiores do que os teus planos. Porque veja só, no capítulo 45 diz assim: por fim, José não conseguia mais controlar os seus sentimentos diante de quem estava à sua frente e gritou: tirem todos de perto de mim. Por isso ninguém mais estava com ele quando José revelou aos seus irmãos quem ele era. Ele chorou em alta voz, e os egípcios ouviram, e a casa do faraó ouviu. José disse aos seus irmãos: eu sou José. É verdade que meu pai ainda vive? Seus irmãos não lhe conseguiam dizer nada, pois estavam muito estarrecidos ao vê-lo. José disse aos seus irmãos: por favor, aproximem-se. E eles se aproximaram, e ele disse: sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Aqui, neste momento, José se revela. Mas há uma revelação não somente de José, como o irmão deles, daqueles que estavam ao redor dele ali. Aqui José se revela um tzadik. Aqui José se revela um justo. Porque se você se colocar no lugar de José, você foi vendido por um sistema, foi vendido para ciganos, foi vendido para comerciantes daquele tempo, você se tornou escravo, você foi preso, você passou por N situações, e quando você passa muitos anos distante da tua família, dos teus irmãos, quando você tem a oportunidade de ver os teus irmãos,
O que será que nós, humanamente falando, nós faríamos? Aqui, José poderia se vingar dos irmãos dele. Aqui José poderia deixar eles de passarem fome, ou poderiam pedir para prender cada um deles por um tempo, por um bom período de tempo. E aí? Mas não, o que José fez? José teve compaixão, José teve misericórdia e José entendeu o plano que o Senhor tinha para a vida dele. Olha que interessante. No entanto, não se entristeçam, porque me venderam à escravidão aqui. Nem se enfureçam entre si, pois Deus anunciou, pois Deus me enviou-me à frente de vocês para preservar a vida. Olha o plano que Adonai tinha para a vida de José. Uma fome está sobre a terra. Nos 2 últimos anos e durante os outros 5 anos não haverá plantio e nem colheita. Deus enviou-me à frente de vocês para garantir seus descendentes sobre a terra e salvar a vida de vocês com uma grande libertação. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. E ele fez de mim um pai para o faraó, senhor para toda a sua casa e regente de toda a terra do Egito. Olha que coisa profunda. José poderia tratar os irmãos com severidade. José, pelo contrário, perdoou. José teve misericórdia. E esse é o convite que eu faço a vocês. Porque os planos que o Senhor tem para a tua vida, os planos que o Senhor tem para a minha vida, são maiores do que aquilo que nós temos planejado. São maiores que os nossos sonhos, são maiores que os nossos objetivos. E muitas vezes nós somos assolados pelas coisas ruins que tem no nosso sistema, nós somos assolados pelas coisas que têm nos afrontado, que têm nos entristecido, e nós não conseguimos entender e compreender os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Porém, meus irmãos, eu peço para que vocês tenham paciência, tenham calma. É fácil falar quando nós estamos aqui do outro lado, é fácil falar isso que eu estou falando para cada um de vocês, mas quando nós estamos vivenciando um momento triste, quando nós estamos vivenciando um momento de dor, nós não conseguimos encontrar, compreender os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas além de tudo isso, existe um fator que é primordial nessa situação. É primordial. Esse fator se chama tempo. Porque quando nós vamos lá em Eclesiastes, a palavra de Deus nos diz que existe um tempo para cada coisa. Existe um momento debaixo do céu. Aqui o Senhor está dizendo que a revelação do Senhor para a minha vida e para a tua vida existe um tempo. Somente no tempo certo Ele irá revelar. Veja só, José passou por todas essas circunstâncias para ele poder saciar a fome da família dele, saciar a fome, a casa dele, que estava passando por fome naquele momento. O Senhor enviou ele para aquele momento para que ele pudesse vivenciar isso hoje. Para que ele pudesse estar hoje diante dos irmãos e falar assim, vocês não vão morrer de fome. Porque o Senhor me enviou. Então aquilo que vocês achavam que era maldição para a tua vida, na realidade está se convertendo em bênção. Porque o Senhor tem esse poder de converter a maldição que está assolando a tua vida e converter em bênção. Porque os planos que o Senhor tem para você, eu repito, meus irmãos, são maiores do que os teus planos. São maiores do que os meus planos. E vamos continuar. Quando tudo isso acontece, eu acho lindo esse pedaço, que aqui sim José compreende qual era o plano do Senhor, porque nem ele tinha entendido. Ele era uma pessoa rica, ele estava diante de um sistema. E o mais interessante de tudo é que eles estavam em um lugar estrangeiros, eles eram estrangeiros nessa terra. Era um sistema de idólatras, era um sistema que tinha vários deuses, era um sistema de pura idolatria. Mas mesmo assim, o Senhor usou de todas essas circunstâncias, não deixou José se corromper, pelo contrário, mostrou para o José que ele tinha que vivenciar os ensinamentos que os antepassados tinham dado para ele. E é por isso que ele se revela um tzadik, por isso que ele se revela um justo, por isso que ele se revela uma pessoa a qual nós devemos nos espelhar também. Né? No capítulo 46 da nossa Parashá, outra coisa que eu achei interessante dessa porção é que discorre tudo, os irmãos dele volta, o faraó chega a José e fala, né, chega a notícia que José encontrou os irmãos,
família, aquela coisa toda. E aí o faraó pede para eles mandarem carruagem com mantimentos, com coisas dos melhores, para poder buscar a família dele, né? E aí quando Judá e os irmãos chegam até Jacó e fala para ele, né, pai, José está vivo, né? O José agora virou regente de todo, né, um governador praticamente do faraó. Jacó meio que não acredita, mas quando ele vê os mantimentos, ele vê a carruagem que chegou para buscá-lo, né, o espírito dele ainda revive, né, ele chega, meu filho José ainda está vivo, devo ir vê-lo antes de morrer. Então brota um fôlego de vida nele, sopra novamente um fôlego que já estava se findando de tanta tristeza. E aí ele sai a caminho do Egito. E aí Israel levou consigo tudo que possuía nessa jornada, né, lá no capítulo 46. Ele chegou a Berseba e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaac, né, ao Deus de Isaac, ao Deus de Abraão, ao nosso Deus, a Adonai, né. E em uma visão, Deus chamou Jacó, Jacó. E interessante que ele chama aqui não Jacó de Israel, mas ele chama ele de Jacó. Jacó, Jacó. E ele responde, aqui estou. Ele disse, eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito. Ali eu farei de você uma grande nação. O Egito simboliza para nós, muitas vezes, o sistema onde nós estamos plantados, no mundo onde nós estamos. Um mundo de idolatria, um mundo de egoísmo, um mundo onde nós buscamos coisas, né, onde a gente só se encontra com nós mesmos, onde a gente só quer buscar as coisas do mundo, do sistema, onde nós queremos nos encher, nos preencher. Mas o Senhor aqui está dizendo, ele está dizendo para Jacó, 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 e Jacó responde, eis-me aqui. É o que nós devemos responder para o Senhor. Marcos, Marcos, e eu tenho que responder, eis-me aqui, Senhor. Assim como ele chama cada um de vocês pelo nome. E você tem que responder, eis-me aqui. Você está plantado no Egito, você está plantado neste sistema, mas eu sou com você. Eu estou contigo, você não está sozinho. Por mais que as coisas venham a acontecer, você não está sozinho. Eu estou com cada um de vocês. É necessário trazermos à nossa consciência isso que Adonai está falando para nós nesse dia de hoje. Você pode estar no sistema, meus irmãos, mas Adonai é contigo. Você pode estar sendo assolado por uma peste, mas Adonai é contigo. Você pode estar tendo seus sonhos frustrados, mas Adonai é contigo. O Senhor é com cada um de vocês. E nós damos sequência. Nisso, Jacó entra no Egito, né? José vai de encontro com ele, e aí aquela alegria toda, Jacó recebe José lá na terra de Gozém, né? E aí ali ele fala para os irmãos que ele irá apresentar para o faraó, e né, já orienta eles, olha, vocês digam que vocês são pastores de gado, de ovelhas, enfim, e o faraó, porque os egípcios não têm um bom gosto desse povo, mas a gente vai te deixar na terra de Gozém ali. E além disso, o faraó chega, recebe eles, né, pergunta para os irmãos se revelam nesse sentido, e nisso tudo, né, o faraó pede para que eles sejam colocados na melhor terra possível, né? Então veja só, ainda Deus traz, diante de todos esses males que a gente achava que José tinha vivenciado, ainda eles são abençoados numa terra estrangeira. Mas o que mais me chamou a atenção foi que todo o povo pertencente a Jacó, que entrou no Egito, são descendentes diretos, sem contar as mulheres dos filhos de Jacó, totalizando 66. Os filhos de José, nascidos no Egito, eram 2. Assim, todos os membros da família de Jacó que entraram no Egito somavam 70. Na palavra, nós sabemos que quando a Torá diz para nós o número 70 simboliza as nações de um contexto geral, né? Então, aqui nós sabemos que 70 pessoas entraram na terra do Egito. Simboliza que as nações estão dentro da terra do Egito. As nações estão plantadas no Egito. E o Egito nós podemos simbolizar, neste dia de hoje, o sistema em que nós vivemos. Porque qual é as características desse sistema? Injustiça, desamor, vaidade, orgulho próprio,
só querem se encher de si mesmo, os pobres vão continuar sendo cada vez mais pobres, os ricos cada vez mais ricos, as pessoas têm buscado somente a olhar para si, não têm se esfriado cada vez mais, porque os necessitados pouco se importam. Então, essas são as características do sistema. Então, 70 entraram, as nossas nações estão plantadas sobre um sistema egípcio. E tudo isso tem assolado este povo. Mas mesmo você, plantado num sistema, quando você consegue entender que o plano do Senhor é muito maior do que os teus planos, que você começa a compreender que você tem um Deus único, um Deus Deus único, e que te ama, e que te forja, e que te acolhe, a tua vida começa a transformar. Porque você começa a fazer como José, a compreender os planos do Senhor para a tua vida. E a gente vai dar continuidade. Lá no capítulo 47, José diz assim, olha que coisa tremenda. José entregou um lugar para seu pai e seus irmãos e deu-lhe a ele a propriedade da terra do Egito, na melhor região do país, na terra de Ramsés, como o faraó havia ordenado. José proveu alimento para seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, cuidando integralmente até dos mais novos. Então, diante desta maldição que José tinha vivenciado, que às vezes nós achamos que foi para o mal, foi para a morte, mas Deus converteu toda essa situação. A praga assolou aquele tempo, a fome assolou aquele tempo, e todas as famílias estavam passando por necessidade. E José se revela justo, se acolhe os irmãos que estão diante dele, com misericórdia, com amor, com reverência, chama o pai, vai de encontro ao colo do pai, chora incessantemente no colo do pai, pelos anos de saudade que ele teve, e além disso, ele provê alimento para aqueles que necessitam, de toda a sua família, de toda a sua parentela. Mas aqui nós podemos também ver que o alimento aqui também não é só físico, porque este alimento também é um alimento espiritual, porque a fome que estava assolando aquele povo fez com que todos os povos ao redor dali, todas as nações ao redor dali, fossem buscar alimento no Egito. Porém, o Egito, ele é uma terra que a gente sabe, o sistema, ele é considerado uma terra cheia de idolatria. Mas ali, quem estava governando? Quem era a pessoa que estava governando aquilo? E a gente vê que Judá fala para ele, né? O Senhor é tão poderoso quanto o próprio faraó. O faraó, naquele tempo, ele era considerado Deus. Mas José tinha consigo que ele não era Deus, mas que Adonai era Deus dele. E por isso ele teve sabedoria para acolher todo esse povo. E diante disso, a fome foi assolando. E aí, o povo que ia até ele, acabou-se o dinheiro, ele pediu gado. Então, vem, traga o gado que eu vou te dar, até que ele conseguiu comprar toda a terra. Toda a terra daquele lugar, das regiões ali, começou a pertencer ao Egito. Toda aquela terra. Porém, ele foi justo até neste momento, porque por mais que pertencesse à terra, ele não tirou a terra daquele povo. Ele disse, vou dar semente, vocês vão plantar, porém 80% de vocês e 20% é do faraó. Então até nisso a gente vê justiça. Até nisso a gente vê que os planos de Deus na vida de José era para alimentar as pessoas que estavam ao redor dele. Era para acolher as pessoas que estavam ao redor dele. E o interessante é que quando a gente vai lá para Ezequiel, que é a porção que faz parte da nossa porção, e que faz todo sentido quando a gente entende aqui que o povo que pertenceu a Jacó e que entrou no Egito com seus descendentes, eles totalizaram 70, formando praticamente uma nação. Quando a gente vai lá para Ezequiel há uma profecia muito linda, uma profecia que se desenrola em camadas, né? Assim como todas as outras profecias. Mas olha que interessante, porque no versículo 15 diz assim, veio a minha palavra de Adonai, você, ser humano, tome um pedaço de madeira e escreva, por Judá e por aqueles que se juntaram a ele por meio ao povo de Israel. E em seguida, pegue outro pedaço de madeira e escreva, por José, a vara de Efraim, e por toda a casa de Israel que se juntou a ele.
finalmente façam juntar-se em um só pedaço de madeira, de modo que se tornem um só nas tuas mãos. Quando o povo perguntar a você o que tudo isso significa, diga-lhes: Adonai Elohim diz o seguinte: eu tomarei a vara de José que está na tua mão, na mão de Efraim, junto com as tribos de Israel, que a ele estão agregadas, e porei junto com a vara de Judá, e farei deles uma única vara, e de forma que se transforme em uma só, em um só em minha mão. Aqui a gente começa a ver a coisa mais maravilhosa, porque qual que era o plano do Senhor desde Abraão? Era formar uma nação escolhida por ele, forjada por ele. Não era a nação formada que foi escolhida, mas o Senhor formou uma nação. Havia promessas, há promessas para esta nação. E muitas vezes nós somos excluídos dessa promessa por uma questão de religiosidade. Mas a palavra do Senhor ela é muito clara, meus irmãos. Olha os planos do Senhor, que coisa mais linda. José vai para o Egito. José se casa não com uma hebreia. José se casa com uma egípcia. José se casa com um povo do mundo, vamos dizer assim, com alguém do mundo, fora da tua família, fora do teu reduto, diferente dos outros, porque Jacó casou com Raquel, e assim Isaac foi casando com Rebeca, e todos eles iam buscando parentesco próximo para se formar uma linhagem. E aqui, dois descendentes, Efraim e Manassés, que veio de José, né? De uma união com uma mulher que veio do mundo. E aqui Adonai diz para nós: eu estou juntando o povo que foi constituído por José e o povo que foi constituído por Israel. E hoje eu junto todos. Não há distinção. Não há discriminação. Vocês são um só. Vocês são pertencentes a todas as promessas. A todas as promessas que tem para o povo de Israel, você também pertence a elas. Você também toma posse delas, assim como nós tomamos posse delas. E o mais interessante, que quando nós vamos para Lucas 6, do 9 ao 19, vamos se ater ao verso 12 e 14, do 12 ao 14, porque aqui Jesus está no meio do povo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus está no meio do sinédrio ali e é num dia de sábado. E o povo está tentando, de qualquer forma, surrupiar Jesus para poder prender ele, para poder acabar com ele, porque Jesus está realizando coisas que o sinédrio todo está absurdamente horrorizado e que está contra, é blasfêmia, porque eles não acreditavam em Jesus, né? E ali Jesus pede para levanta a mão, né? Ele pede para uma pessoa ficar em pé que tem uma mão atrofiada, e ele pede para levantar a mão no meio do povo, e ele levanta a mão e a mão dele é curada naquele exato momento, né? E o mais interessante é que aí os homens ficam todos eles enfurecidos e começam a discutir para poder acharem um jeito de ir contra Jesus. Mas Jesus se retira daquele lugar, né? Ele sai daquele lugar e ele vai para o monte a fim de orar, buscar o coração do Senhor. E ele passa a noite em oração, ele passa a noite buscando o coração do Senhor. E diz assim: por volta desse tempo, Yeshua saiu para o monte a fim de orar e passa a noite em oração contínua a Deus. Quando amanhece, chamou os discípulos e escolheu dentre eles 12, dos que seriam conhecidos como emissários. E aí, quando ele chama Simão, foi o primeiro que se chamou, a quem ele chama de Kefa, de Pedro, né? Então, Jesus aqui ele troca o nome de Simão e coloca o nome de Pedro. E nós sabemos que lá atrás, Adonai trocou o nome de Jacó e passou a chamar ele de Israel. Houve uma transformação. Aqui também, Pedro também estava passando por uma transformação. Mas qual é a ligação que nós temos do versículo 6 de Lucas com Ezequiel e com a nossa porção? A ligação é que em Jesus nós somos chamados a implantar um reino. Em Jesus nós somos
chamados a exercer um papel, a levantar um estandarte e por onde nós passarmos, levar amor, levar misericórdia, levar paz, ser semeadores da paz, ser semeadores da pacificação, aqueles que levam a ternura e a compaixão para aqueles que necessitam. Porque aqui em Ezequiel, Deus está falando para cada um de nós que não há distinção. Não há distinção do povo de Israel como os gentios. Nós todos fazemos parte. Nós somos aliançados nessa figueira. Nós somos enxertados nessa figueira. E na onde nós somos enxertados? Nós somos enxertados em Cristo. Em Cristo nós somos enxertados. Porque essa genealogia toda, no decorrer de todo o tempo, nós somos formados e nós somos chamados a vivenciar isso. Então, o que o Senhor quer para a tua vida neste dia de hoje? O que tem acontecido com os teus planos? O que tem assolado o teu coração? Por isso que no começo eu disse para cada um de vocês como tem sido o ano de vocês, um ano atípico, o ano que nós planejamos N coisas, N situações, infinitas situações, infinitos planos nós tivemos. Mas o que o Senhor nos revelou no decorrer deste ano, meus irmãos, que o que basta é os planos do Senhor, não os meus. Mas os planos do Senhor, às vezes a gente não pode estar enxergando ainda. Você pode estar com os teus olhos cegados. Você pode estar com os teus olhos chagados. Você pode estar com os teus olhos cheios de escamas. Mas eu digo para vocês, em nome de Jesus, que caia a tua cegueira espiritual para a glória do nome dele. Para que você possa enxergar, assim como José enxergou os planos do Senhor para a tua vida. Assim como José enxergou os planos dele para a vida dos irmãos e para toda a população daquele tempo. Porque se não fosse José ter o discernimento daquilo que o Senhor estava mostrando para ele, dos sonhos que o Senhor revelou para ele, aquele povo todo estaria perecendo. E hoje, se nós estamos perecendo, é porque muitas vezes nós não estamos enxergando os planos do Senhor. E se você está perecendo hoje, é porque o Senhor está permitindo, te dando a oportunidade de fazer você se esvaziar. Olhar para si e tirar tudo que está cheio, tudo que está sobrando dentro de você, tudo que tem levado a você a se machucar, tudo que tem te machucado, tudo que tem sido sedimentado dentro do teu vaso. Não há espaço para Adonai agir, não há espaço para o Senhor agir. Não é necessário tirar de tudo. Tira de você. Tira. E peça para que o Espírito Santo te dê a oportunidade de se olhar para si, olhar para dentro do teu coração, olhar para dentro da tua vida e clamar a Ele: Senhor, limpa-me, esvazia-me, porque eu quero ser preenchido com o que há de mais precioso. Abra os meus olhos, Senhor, espirituais. Abra os meus ouvidos, porque eu estou plantado num sistema. Eu estou plantado num lugar que é de estrangeiro. Eu sou estrangeiro neste lugar. Mas mesmo você sendo estrangeiro, o Senhor é contigo. Desde que você abra as tuas mãos e diga: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. Usa de mim. Amém? Essa era a porção que eu tinha que passar para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido o que o Senhor revelou para mim através dessa porção. Eu espero que o coração de vocês tenham se enchido dessa porção, de que os meus sonhos são menores do que os sonhos do Senhor. Os planos do Senhor para as nossas vidas são muito maiores e muito além daquilo que nós imaginamos. Amém, meus irmãos? É isso. Meninas. Amém? Deixa eu só arrumar o teu áudio aqui, amigo, pra gente não ter um conflito de vozes. Fala alguma coisa aí pra ver se deu certo. Falando. Tá falando? Amém, linda palavra. Deixa eu só organizar aqui de novo, que aí tinha travado você de volta. Toda vez que eu mexo no áudio, trava você. Pera lá, deixa eu destravar você aqui.
Deixa eu tentar. Aí. Pronto. Agora sim. Linda palavra, amigo. Linda palavra. Eu espero que a gente tenha um ano muito, muito, muito melhor. Eu realmente desejo isso no meu coração. Apesar de saber que todas as coisas que têm acontecido, acho que você, né, como você comentou lá no começo de tudo, Deus está permitindo um juízo para que realmente as pessoas se dobrem a Ele, se voltem a Ele, né? E eu realmente desejo que o ano que vem seja um ano muito melhor. E tenho um certo receio de que as coisas possam se tornar um pouco piores, porque a mensagem que Deus tem falado ultimamente conosco é: olha, os meus planos são muito melhores do que os de vocês, e as coisas que estão acontecendo servem para edificação da igreja e edificação pessoal, e serve para aproximar vocês de mim, né? Porque às vezes a gente fica questionando, né? Nossa, fala, será que Deus é justo? Né? Se ele é justo, por que as coisas acontecem, né? E acho que o que Deus mais tem falado conosco nas últimas semanas é sobre isso, né? Sobre a soberania dele, né? Nas nossas vidas. E acho que, né, tudo que você falou é uma coisa muito linda. A palavra de Deus é linda, ela é maravilhosa. Ela não tem intenção nenhuma de ser algo artificial e colocar personagens sem defeitos, personagens sem problemas, né, às vezes de caráter, personagens que precisam ser tratados, porque o grande objetivo da Bíblia é mostrar pessoas e exemplos para a gente seguir. Então José é um baita de um exemplo para a gente seguir, né? De perdão, de entendimento de quem é Deus, né? Sim. E apesar dos últimos patriarcas, como Abraão, como Isaac, como Jacó, terem tido uma presença tão grande de Deus, a gente vê que na história de José é como se Deus tivesse saído de cena, só que a Bíblia fala, eu acho que do capítulo 37 de Gênesis até o 50, onde relata a história de José, né, dá um foco maior à história de José, pelo menos umas 3, 4 vezes na história de José, a gente vê Deus falando que ele estava com José, né? Então acho que isso demonstra muito que às vezes a gente acha que a gente está sozinho nos momentos de tribulação, quando as coisas ruins acontecem, aí parece que a gente não está sentindo a presença de Deus, e é ali que ele está se manifestando, é ali que ele está coordenando todas as coisas de uma maneira que muitas vezes a gente não consegue perceber, né? A gente não consegue visualizar. Então, linda a palavra, linda a mensagem que você trouxe. Eu gostei muito do que você disse, de que a gente precisa ser esses libertadores, como José foi, como, né, os provedores espirituais das nossas casas, né? Deus tem levantado cada um de nós, cada lar tem alguém que ele tem levantado para que a gente possa prover espiritualmente a nossa casa, principalmente nesses momentos onde parece que Deus está em silêncio, né? Onde parece que Deus não está ali, é que Ele levanta cada um de nós para a gente ser Josés em nossas casas, né? Lindo, amigo, lindo. Interessante que a palavra silêncio que você disse, né? Ele é um senhorio tão grande, e que na vida de José, como você disse, ele teve em silêncio a vida toda, né? E o tempo inteiro do relato da história de José foi um relato de silêncio da parte de Deus. Mas nem por isso, como você disse, José não se absteve dessa presença. José também foi essa presença. Sim. Então, mais que isso nos mostra que nós muitas vezes, quando nós chegamos numa certa estafa espiritual, e quando nós chegamos num determinado ponto em que a gente fala assim, mas Deus não está nem aí para mim, né? A gente entra no que a gente chama do mimimi com Deus, né? Que muitas vezes, né, nessa área, às vezes a gente precisa desse momento, mas mesmo neste momento, por mais que você esteja na tua rebeldia para com Deus, Ele está com você. É verdade. Ele jamais vai deixar você. Porque a história de José, eu acho ela tão linda, porque ela reflete muito em nós.
Porque quando nós estamos, aí me veio a música agora, né? Silêncio, eu sou Deus. Então, quando você está cheio de si e que você está naquele, né, naquela inquietude interior, naquela inquietude espiritual, uma busca incessante, Deus vem e chega e fala para você: silêncio, eu sou Deus. Sim. Eu estou trabalhando em você, mas às vezes nós não conseguimos entender porque nós queremos as coisas no nosso tempo. Nós somos pessoas numa ansiedade e o mundo tem plantado essa ansiedade em nós, esse sistema maligno no qual nós estamos vivendo tem plantado uma ansiedade dentro de nós e nós queremos tudo para ontem. Mas veja que José não teve as respostas dele para ontem. Quantos anos José ficou no Egito? José foi preso, José desvendou sonhos, José foi escravo. José passou por N situações. Sim. Para que ele fosse lapidado por Deus. Sim. Às vezes o Senhor, na nossa staff, na nossa inquietude, nós queremos tudo para ontem, mas Deus chega e está falando, a única coisa que está esperando é que, silêncio, filho, calma aí, calma. Eu estou agindo. Os meus planos são maiores, calma, porque eu vou falar contigo. Mas se você não ficar quietinho, fica quietinho pra me gostar de você. Se você não ficar quietinho, como que eu vou falar? Porque ele realmente é um senhorio. Ele é um senhor. E a gente pode olhar para a nossa realidade. E quando uma pessoa é considerada um lorde, um senhor, eu sempre lembro do chefe da Lã, né? Uma pessoa culta, uma pessoa inteligente e, além de tudo isso, uma pessoa ultra mega educada. Né, Lã? Não pode dizer isso, não, porque posso então, ele é um querido. Pegando um exemplo dele, né, que a gente conhece, uma pessoa que é literalmente um lorde, que trata as pessoas com uma educação pleníssima, que é uma pessoa educada e coisa e tal. Então, o Senhor é assim, ele é educado. Ele espera você sair da inquietude, porque ele vai falar com você, mas às vezes ele não fala porque nós estamos nessa inquietude, nós estamos com o nosso coração maquinando. Não dá certo dois falando, né? Não tem como. Aí ele fala e você entende? Não. Aí a gente fica nessa, né? José teve paciência. Eu garanto que José foi humano. José era humano. Você acha que José não chorou? Você acha que José não se atribulou? Você acha que José não passou, o coração dele não ficou apertado? Você acha que José não ficou angustiado? Você acha que José não se derramou diante de todas essas situações? José sofreu. Não é só olhar para a história de José como um contexto romântico, romantizar a história de José. Pelo contrário, romantizar o sofrimento. A história de José tem que nos servir para nos mostrar que José foi homem e que ele teve vários defeitos e que ele também provavelmente também vivenciou mimimi com Deus. Sim. Mas o mais interessante é que José nunca abandonou aquilo que ele aprendeu com os antepassados. É verdade. Que era adorar, que era se dobrar diante de um Deus único, que era entender que ali ele estava ali e que o propósito seria muito maior. Talvez naquele momento ele não entendesse. Na verdade, quando se desenrola toda essa história, aí ele saca, porque ele fala assim: poxa, olha aí, foi o Senhor que me enviou, meus irmãos, não foi vocês. Não foi vocês, foi o Senhor. É o Senhor que nos envia. Na verdade, eu acho assim, que tem uma coisa que é interessante e importante também da gente pensar e refletir, é que quando ele era jovenzinho, ele teve sonhos. Ele teve sonhos e ele teve sonhos sendo colocado num lugar de honra, num lugar de liderança. E eu acho que isso fortaleceu o coração dele nos momentos difíceis, mas ao mesmo tempo deve ter gerado muita dúvida. Porque eu sonho que vou ser colocado num lugar de honra e vou parar numa prisão. Que pai de honra é esse? É uma coisa assim que deve ter trazido muito conflito para ele. Sim. Ele tá lá na prisão, mas eu tinha sonhado que eu ia ser um grande líder. E muitas vezes a gente está num lugar que não é agradável, mas é que a gente está sendo preparado para esse lugar de honra.
Você tem que ser forjado, como você disse, você tem que ser trabalhado. É igual no cerco de Jericó, né? Deus, cada volta... Se Deus pegasse José do jeito que ele era quando era menino, ele era um menino mimado. Sim. Era dedo duro dos irmãos. Ele tinha uma série de questões. A primeira roupa que ele teve que perder foi a da arrogância. Sim. Né? Sim, porque veja... Quando ele perdeu a capa dele, foi a primeira roupagem que ele perdeu, que foi a da arrogância. Quando ele foi preso, né? Quando ele foi preso, a segunda roupagem que ele perdeu foi a da beleza. Porque a Bíblia diz que ele era um homem muito belo, então ele também precisava lidar com essa questão da estética, né? Como a gente vê, às vezes, muitas pessoas que ficam só em busca da estética, a preocupação é... Sim, porque veja, né, na passagem que ele tá lá com a esposa do Potifar, e ela ficou com as roupas dele na mão. Mas espera aí, como assim? Chegou tão perto. Ele estava tão perto, ou seja, alguma coisa estava acontecendo e ele se deu conta, não posso fazer isso. Mas ele chegou perto de fazer alguma coisa também. Então, talvez ele deveria também ser tratado nisso. Sim, foi a segunda roupagem, né, que ele precisou perder. E é interessante tudo isso que a gente vê na história de José, né? E eu achei muito interessante que eu me lembrei, enquanto você estava nos ensinando, eu lembrei da passagem de Jeremias 29, né, que diz assim, assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem, não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Amém. Jeremias 29. E eu lembrei o tempo todo dessa passagem porque a gente está vivendo momentos de exílio, né? Sim. Babilônia. E não é um exílio só físico, né, Lan? É um exílio espiritual também, porque é isso que o Senhor nos chama para vivenciar. O exílio físico de estar dentro das nossas casas, afastado das pessoas que nós amamos, afastado dos abraços que muitas vezes tem nos confortado, né? Quantas vezes eu me peguei na necessidade de um abraço de vocês? Quantas vezes eu já chorei de não poder abraçar as pessoas que estão ao meu redor, né? Que são vocês, que são as minhas irmãs, a quem eu posso chorar, a quem eu posso buscar. E há N pessoas. Quantas vezes eu chorei na necessidade de um abraço da minha mãe, um abraço do meu pai, de abraçar a minha avózinha. Então, nós vamos analisando tudo isso e muitas vezes nós vamos nos enxergando e nos vendo que realmente nós estamos vivendo no exílio. E esse tempo, este ano, que tem sido um ano tão difícil para nós, e que a gente não pôde nem ser acolhido pelas pessoas que nós amamos. Eu me lembro do dia que eu fui lá em Minas, e, né, que eu passei na casa da Lucinha, que foi no Dia das Mães, e fazia tempo que eu não via a Aninha. Nossa, e aquilo eu saí de lá quase em prantos, em choro, porque como eu gostaria de abraçar a minha irmã naquele momento, e eu não pude abraçar a minha irmã naquele momento, sabe? E eu não sabia se eu ia vê-la novamente com vida. Entende? Então, esse ano tem mostrado para nós isso. Nós estamos exilados, sim, das pessoas que nós amamos, das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é um exílio, sim, mas é muito além disso, porque nós estamos desejando o abraço das pessoas que nós amamos, do nosso próximo. Porém, o Senhor anseia pelo teu abraço. Você está exilado das pessoas que você ama, mas você não está exilado dos braços de Adonai. Essa é a lição. É se exilar do mundo, mas não se exilar do eterno. É não se submeter ao exílio total. Porque por mais que você esteja preso dentro das tuas casas, dentro das tuas residências, que é isso que este vírus está fazendo conosco, né, com cada um de nós, nos mostra que você pode estar, sim, nos braços do Senhor.
Por isso que eu Amém. digo, eu não sei como tem sido o Natal de vocês, eu não sei se vocês têm se submetido aos abraços, aos desejares de Feliz Natal, de boas festas, eu não sei, mas o único abraço que você pode sucumbir a este abraço, que você pode se lançar a estes braços, aos braços do Pai. Amém. Braços que você acabou de dizer, né? Lá essa passagem de Jeremias é linda, lembra a música diante do trono, né? Eu aqui sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me buscarei, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Amém. Buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é o momento em que nós, por mais que nós estejamos exilados do abraço físico das pessoas que nós amamos, mas que nós possamos cumprir esta palavra nas nossas vidas, nós possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque é promessa. Nós o buscarmos de todo o nosso coração, ele passará a ser achado por nós. Se nós o buscarmos, nós seremos achados. É profundo demais tudo isso, né? Então que o Senhor possa trazer à nossa consciência a realidade deste ano que está se findando, isso que nós temos vivenciado, essas lições, igual a Val falou, né? Eu desejo que o ano que vem seja um ano muito melhor do que esse, né? Esse é o desejo mais íntimo dos nossos corações. Sim. Eu desejo que essa vacina dê certo, eu desejo que esses cientistas que têm pesquisado sejam ovacionados pelo sucesso de tanto trabalho árduo e de esforço de cada um deles, que a Adonai possa dar sabedoria cada vez mais a estes cientistas, para que eles possam trazer, sim, vida para cada um de nós, para que eles possam nos ajudar a estar neste mundo, neste sistema maligno, mas que, muito além disso, nós possamos tirar uma grande lição. Porque eu digo que, na minha concepção acadêmica, vamos dizer assim, da faculdade, foi um ano que eu aprendi pouco, porque vai de cada um, né? Eu me empenhei pouco e eu preciso de estar sentado num banco de universidade para aprender, né? Eu preciso de estar junto com o professor lá para questionar. Mas o mais interessante de tudo é que quando nós vemos este ano todo que está se findando, ele será em vão se cada um de nós não aprendermos a lição que ele tem nos trazido. É verdade. Ele foi chamado a vivenciar. Então, será 365 dias em vão. Será quantos milhões de mortes que já estão acontecendo, quantas mil mortes já aconteceram no Brasil em vão, se nós não meditarmos no que realmente nós estamos vivenciando. A Val falou, que a Alan falou, nós estamos vivenciando o juízo de Deus, é juízo sim, é juízo. Mas os juízos que o Senhor tem para as nossas vidas são planos que nos trazem vida eterna. Amém. Por mais que nós venhamos ser assolados pela morte, por mais que nós venhamos a fechar os olhos para essa existência, aqui neste plano, neste planeta, nesta Terra, mas nós temos uma certeza de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida e que nós pertencemos a um reino e que nós pertencemos a um Deus e que chegará um dia, e que eu creio que seja logo, nós todos estaremos juntos com as pessoas que já foram embora, com os amados que já foram embora, todos nós com o nosso estandarte da vitória na mão. Ele levando o reino do Senhor e sendo plantado neste mundo, ele vencendo este sistema maligno para que nós venhamos viver uma vida eterna. Porque esta é a razão da nossa fé. Essa é a razão da nossa fé. Então que o Senhor traga a nossa consciência. Amém. Nós possamos, no decorrer dessa semana, que já se finda o ano, nós possamos meditar a porção que irá seguir na nossa próxima porção, onde nós iremos celebrar a Santa Ceia, onde nós iremos ministrar a Santa Ceia no primeiro dia do ano, né, no primeiro final de semana do ano. Que nós possamos pujar com o nosso coração desde já, iniciar uma retrospectiva dentro de nós, os ensinamentos que o Senhor tem nos chamado a vivenciar no decorrer deste ano, e que nada deste ano tem sido em vão, mas que, por mais que as coisas tenham acontecido ao nosso redor e que não tenham agradado o nosso coração, nós jamais venhamos nos esquecer de que os planos do Senhor, os planos de Adonai, são maiores que os meus e são maiores que os teus planos. Amém. Amém. Em nome de Jesus. À noite, nós te bendizemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia.
estarmos aqui neste dia, Senhor, lançando as nossas vidas em tuas mãos. Nós não sabemos, Senhor, meu Deus, o que está por vir, o que está por acontecer, mas desde já nós já te pedimos, Senhor, que o Senhor traga a nossa consciência todos os ensinamentos que o Senhor tem nos chamado a vivenciar no decorrer deste ano. Que este ano, Senhor, meu Deus, jamais possa ter sido em vão em nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ter tirado deste ano todos os ensinamentos. Muitas vezes nós estamos, Papai amado, exilados dos braços dos nossos irmãos, das nossas irmãs, a quem muitas vezes nós desejamos e choramos pela necessidade de um abraço. Mas nós sabemos que o Senhor está sempre com os seus braços estendidos para nos acolher e nos fazer, Senhor, meu Deus, enxergar o Senhor. Obrigado, Senhor, porque no decorrer deste ano o Senhor tem nos lapidado, o Senhor tem nos forjado, o Senhor tem nos formado. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque nós estamos encerrando um ano, um ciclo, Senhor, que tem nos trazido dor, que tem nos trazido incerteza, que tem nos trazido medo. Mas nós sabemos, Senhor, que os teus planos jamais serão ofuscados em nossas vidas. Os teus planos jamais serão, Papai amado, desfeitos em nossas vidas. Os nossos planos humanos, cheios de nossa ansiedade, cheios da nossa humanidade, muitas vezes nos levam à morte. Mas os teus planos nos chamam a vivenciar uma eternidade, nos chamam a vivenciar algo eterno. Eu te bendigo, Senhor, nesta noite. Muito obrigado, Pai. Guarda, Senhor, meu Deus, continua guardando este ministério, continua guardando a cada uma destas vidas, Senhor, que nos acompanha através deste meio de comunicação. Continua, Senhor, meu Deus, guardando a nossa casa, a vida dos nossos amados, continua guardando, Senhor, meu Deus, a vida dos nossos pais, dos nossos irmãos, a vida dos nossos sobrinhos, dos netos, Senhor. Continua guardando a vida, Papai amado, dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos primos, dos nossos amigos, Senhor, dessa família a qual o Senhor nos chamou a formar neste mundo, estes amigos a qual o Senhor tem nos dado, as pessoas que estão ao nosso redor, os amigos distantes, todos os nossos amados, Senhor, meu Deus, continua guardando. Continua, Senhor, meu Deus, derramando a tua misericórdia sobre cada uma destas vidas, ó. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, misericórdia, Senhor, de cada uma destas vidas. Guarda, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Transforma, Senhor, meu Deus, os nossos corações. Transforma, Senhor, meu Deus, os nossos pensamentos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos lábios. Para que nós possamos, Senhor, meu Deus, nestes tempos que estão maus, nestes tempos que nós estamos exilados, papai, que nós possamos ser transformados, para que nós possamos enxergar os teus braços estendidos, Senhor, para cada um de nós. Aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração, o nosso interior. E tem borbulhado, Senhor, meu Deus, de ansiedade para que tudo isso acabe. Mas tudo isso irá acabar, Senhor, porque eu creio. Mas no dia que isso acabar, Senhor, se nós não tivermos tirado as lições que o Senhor tem nos chamado a vivenciar, será um ano em vão. Será um ano de exílio em vão. Será mortes de pessoas indo embora em vão. Traga a nossa consciência, Senhor, para a realidade a qual o Senhor tem nos chamado a vivenciar. Em nome de Jesus nós te pedimos. Pai querido, tu conheces os sonhos, os desejos mais profundos do coração dos meus amados irmãos. Conhece, Senhor, meu Deus, o mais profundo do coração, Senhor, meu Deus, de cada um deste ministério que tem se lançado aos teus pés e que tem buscado o teu coração. Em nome de Jesus eu apresento, Senhor, meu Deus, essa caixinha de oração, onde se encontra, Senhor, todos os desejos de várias pessoas que têm ali, Pai. Cada dor, cada necessidade, cada dilacerar de corações, cada pulsar de corações. Em nome de Jesus eu te apresento, Senhor, meu Deus, as dores físicas, os desejos físicos, os desejos espirituais, os desejos emocionais. Eu te apresento cada uma dessas doenças, Senhor. E te peço, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha curar em nome de Jesus. Nós aqui em concordância, Senhor, elevamos aos céus todos esses desejos, todos estes nomes. E pedimos, Senhor, em nome de Jesus, seja para cada um deles, para a glória do teu santo nome. Nós te louvamos e te agradecemos.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levamos as nossas mãos aos céus, meus irmãos, e agradecemos ao Senhor com uma oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, Senhor, o poder e a glória, Senhor, para todos e sempre. Amém. 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 E te dizemos, Senhor, te agradecemos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Que Adonai o abençoe e o guarde. Que Adonai faça a sua face brilhar sobre você e mostre a você o seu favor. Que Adonai levante sua face na sua direção e dê a shalom a cada um de vocês. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. 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 Shalom, meus irmãos. Graça e shalom para cada um de vocês. Vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Muita saudade de vocês. Um Feliz Natal atrasado para cada um de vocês. E um findário de 2020 abençoado. E que o Eterno traga a cada um de vocês, traga a consciência de vocês. É que realmente esse ano fez cada um de nós passarmos, que Ele traga a meditação a cada um de vocês em depois deste finalzinho de semana. Essa semana que se inicia e que finda o nosso ano. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem com todos na paz de Deus e que vocês possam ter uma semana, um restinho de semana abençoado e um ano novo maravilhoso. Em nome de Jesus. Um beijão para vocês. Nós estamos com saudade. E tem uma musiquinha aí pra vocês agora, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.